2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afasta-te. Versos 10 em diante. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Este texto, apesar de ter sido escrito há muitos anos atrás, ele se faz bem atual. E não somente atual, mas também necessário em nossos dias. Pois temos observado que tem surgido homens no meio eclesiástico falando em nome de Deus, porém distorcendo a verdade de Deus. Homens que tentam persuadir os crentes a fazerem uma releitura da Bíblia, fazerem uma reinterpretação da palavra de Deus, e isto partindo dos princípios apontados pela sociedade ou pela cultura, o que é um grande erro. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele instrui a Timóteo quanto ao perigo de dar ouvido a estes homens. Homens que, segundo o apóstolo Paulo, são obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. O apóstolo Paulo diz: afasta-te destes. E não somente isto, o apóstolo Paulo, que foi divinamente inspirado por Deus, ele diz a partir do verso 10: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção e fé. Quando eu ouço homens falando em nome de Deus, porém distorcendo a palavra de Deus, eu me pergunto: qual é a intenção dele? Que tipo de fé é esta? São questões que precisamos nos perguntar antes de ouvir alguém em nome de Deus. Quais são suas intenções? Que tipo de fé ele tem? O apóstolo Paulo deixa muito claro para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz no verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. Timóteo havia sido inteirado quanto à palavra de Deus. E quem o instruiu foi o apóstolo Paulo, um homem totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E sabemos disso, pois o apóstolo Paulo encerra aqui o capítulo 3, dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo tem a palavra de Deus como única regra de fé e ordem. O apóstolo Paulo tem a palavra de Deus como única plataforma a qual ele vai caminhar.
ele tem ela como sendo verdade divina. E a minha oração é para que Deus nos ajude a nos afastarmos de homens maus, homens obstinados que tentam nos persuadir a nos afastar da palavra de Deus, ou até mesmo tê-la como não sendo totalmente a verdade de Deus para os nossos dias. Que Ele nos ajude, em nome de Jesus, a crer e viver as Escrituras como sendo, sim, totalmente inspiradas por Deus, útil para o ensino, correção, aplicação na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda obra de Deus, em nome de Jesus. Amém.